Olá, amigos. Bom, estamos nesse terremoto aqui que as notícias não mudam a cada dia, mudam a cada hora, né? Então, um xadrez confuso, complicado, com interferências externas, com a questão das redes sociais desempenhando um papel relevante. Vamos tentar entender um pouco esse imbróglio aí com um dos melhores analistas políticos, é que fazia tempo que não aparecia aqui no GGN, que é o Leonardo Avritzer. Leonardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aí, eu estive em Belo Horizonte outro dia, aí tá mais quente que São Paulo, viu? Então, Nassif, é um prazer aí estar mais uma vez aqui no GGN. Você sabe que eu te considero também dos grandes jornalistas independentes do Brasil, né? Se não o maior. Então, é sempre um prazer conversar com você. E como é que você está vendo, digamos, a estratégia do Lula nesse momento, tendo que enfrentar as basófias aí do Flávio Bolsonaro e tendo que enfrentar essa guerra de narrativas? Olha, Nassif, assim, vamos tentar fazer, já que eu não venho aqui há mais tempo, vamos tentar fazer uma análise um pouco mais longa aí Tá. do semestre, né? Lula começou o semestre numa situação ruim, né? Janeiro, fevereiro, março não foram bons meses para ele. Ele, na verdade, se desgastou com coisas desnecessárias, vamos dizer, com toda aquela polêmica em torno do Carnaval do Rio e outras coisas. E, a partir dali, assim, aumentou, vamos dizer, a desaprovação ao governo dele, que eu acho que atingiu o ápice aí em algum momento no final de abril, começo de maio desse semestre, né? Desde então, Lula vem melhorando, né? Diminuiu, vamos dizer, fechou esse espaço entre aprovação e reprovação. Ele já tinha conseguido, ainda que não soube capitalizar muito bem até agora, mas tinha conseguido a isenção de imposto para quem ganha até 5.000 reais. Essa, na verdade, era uma bandeira importante. Colocou uma segunda bandeira importante, agora que é o fim da escala 6 por 1, né? Aprovada na Câmara. E pode ou não ser aprovado no Senado, isso não faz muita diferença, porque já está na agenda da eleição, né? Ele vai poder defender essa posição e quem quiser contestar, que conteste ou derrube, vamos dizer, a votação do Senado, mas tudo indica que o Senado vai aprovar sim, e ele tem isso. E agora ele tem essa questão aí, que já tinha surgido em agosto do ano passado, e tinha sido motivo até da recuperação do apoio a ele no segundo semestre do ano passado, que volta agora, que é assim, os bolsonaros acham que quem sabe o que é bom para o Brasil é o Donald Trump, né? E assim eles vão lá, né, pedir medidas, né, que assim, primeiro se pediu a sanção ao Alexandre de Moraes no ano passado, né? Agora vem essas duas decisões do governo norte-americano, todas as duas muito impopulares com a população brasileira, né? Tanto a decretação de organizações terroristas para o PCC e para o Comando Vermelho, quanto agora essa retaliação econômica. Tudo isso coloca o seguinte: o presidente tem uma agenda já para a eleição, né? Ainda que ele tenha uma agenda de questões econômicas que não pareciam muito relevantes, ou pelo menos não movimentaram muito o eleitorado, né, ao longo desses últimos anos, ainda que são dados positivos, né, redução do desemprego para níveis muito baixos, redução da inflação também para níveis muito baixos, centrada já na meta nesse momento, independentemente do fato que nós temos uma guerra internacional gerando inflação internacional. Então, tudo isso é o seguinte: o presidente tem uma agenda, né? E nesse sentido, ele está bem posicionado para a largada da corrida eleitoral. Agora, nós vemos uma conjuntura muito caótica, né?
podemos discutir isso um pouco mais, causada pelo Banco Master, pela conjuntura internacional e agora por essas ações dos Estados Unidos, né? Agora, Leonardo, é impressionante como que a bandeira do Pix é nosso pegou, hein? Tá entusiasmando mais do que a seleção brasileira aí. Então, até vi o Flávio Bolsonaro, né? Ele teve em Belo Horizonte ontem. Aí você foi lá para encontrar com ele. Espero que não, né? Mas o Flávio Bolsonaro foi ontem a Belo Horizonte e deu hoje uma entrevista para o Tempo. E ele fala assim: não, o Trump está certo em tudo, menos no PIX, né? Mas o fato é que o documento que o Departamento de Estado soltou ontem, né, mencionava o PIX 21 vezes, né? É, Então, de fato, e o PIX, na verdade, incomoda, porque, na verdade, é o seguinte: nós vivemos um momento que, independentemente de tudo que está acontecendo no mundo, é um momento de diminuição da hegemonia dos Estados Unidos na ordem política econômica internacional, né? Você vê que o Trump está negociando com o Irã de uma maneira que ele nunca pensou que ele teria que negociar, né? sim, Porque, de fato, né, o bloqueio do Estreito de Hormuz gera tensão internacional, né? Mas mais do que isso, né? Os Estados Unidos têm controle absoluto do sistema financeiro internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Com Bretton Woods, com ele mesmo sendo garantidor, né, daqueles acordos todos ali, né? Com ele, na verdade, estabelecendo o padrão da internacionalização, o sistema SWIFT, né, das transferências internacionais, o padrão do dólar, né? Então, e tudo isso também gera essa questão de que ele controla as transações internacionais com esse monopólio, de fato, que é Visa e Mastercard, né? Controla as transações internacionais, né? E o Pix, de fato, ele é uma alternativa a isso. sim. Então, o Pix Agora, incomoda os Estados Unidos. Pode falar. agora não, depois que houve o uso do SWIFT, que é o sistema de transação do dólar, para torpedear a Rússia e outros países aí, você acelerou a busca de outras alternativas. E dentre essas alternativas tem o sistema russo e o sistema chinês, mas você tem o Pix como uma grande ferramenta aí capaz de integrar América Latina, Sul Global e tudo, né? São duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, o seguinte: as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia à Rússia, depois da guerra da Ucrânia, foram absolutamente inócuas. É a primeira vez que, de fato, os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos, vamos dizer, as grandes potências do Atlântico Norte, né, tentam sancionar um país desde o fim da guerra e não conseguem, né? Foram completamente inócuas. O rublo recuperou, a economia russa cresceu. Na verdade, o país mais prejudicado, é interessante, isso, em relação às sanções, parece que foi a Alemanha, né? Que assim, Sim. o corte do abastecimento de gás natural para a Alemanha criou uma crise, o país está em recessão há 3 anos e, de fato, sem muitas alternativas. Até é interessante que a alternativa que tem é Opa. Sabe que caiu aí o Vibrit, deixa eu ver se ele volta aqui.
Opa, voltou aí. Carlos foi quem? Eu ou você? Eu acho que foi você, viu? Foi eu? Ah, É. é Mas você. depois a Bom, gente edita aí, a gente edita. então, te falando o seguinte, hoje estava lendo a notícia que grandes empresas vão fazer eventos na China, porque é na China é russo barato, ou gás natural russo barato, né? Que toda a indústria química alemã precisava. Então, a gente vive um momento em que, primeiro, as sanções americanas não funcionaram. Segundo, que surgem alternativas no sistema financeiro internacional. E claro que o PIX incomoda, né? Então, não adianta muito o Flávio Bolsonaro falar, não, o PIX é do Bolsonaro. De fato, o governo Trump está sancionando o Brasil naquilo que ele tem interesse. Ele não sancionou, agora ele não quer inflação, então ele não sancionou o suco de laranja, não sancionou Sim, carne, não sancionou café, né? Porque da primeira vez, esses produtos brasileiros, e o Brasil, na verdade, exporta eles meio in natura, né? Eles geram inflação nos Estados Unidos à medida em que as empresas americanas importam, né? Então, é. essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que, de fato, não é claro qual que é a relação do bolsonarismo com o projeto de hegemonia norte-americana que se reestruturou no governo Trump II. E esse é tema das eleições desse ano. Agora é interessante essa questão dessas medidas aí levarem em conta até o desmatamento da Amazônia, sendo que o Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Ou seja, ficou parecendo que eles foram fazendo um apanhado para compor um pacote qualquer que justificasse essas represálias aí, né? Mas, ao mesmo tempo, não fecharam a porta. Mantiveram aí, enfatizaram a necessidade de manter o diálogo, tudo. Então, parece que é um jogo de cena para a ultradireita americana e, ao mesmo tempo, sem cortar aí os laços aí de conversas, pelo menos, com o Brasil, né? Para uma superpotência, é uma ginástica meio curiosa, né, Leonardo? Não, o governo Trump é muito caótico, né? Ele, ao mesmo tempo, é um governo muito acelerado, né? Então, você vê, o Trump está negociando um suposto cessar-fogo com o Irã, o Trump está se colocando em relação a Cuba, o Trump enfrenta o Brasil, apoiou ontem o candidato da extrema-direita que foi para o segundo na Colômbia, né? Tudo isso ele fez de ontem para hoje, né? Então, ele é um governo, assim, vamos dizer, meio acelerado, né? Mas, ao mesmo tempo, um governo muito desorganizado, né? Então, dá a impressão que alguém chegou ali na chamada Latin American Desk do State Department e falou o seguinte, o que vocês têm aí? E tinha um tanto de coisas. E essas coisas que tinha, que na verdade foram juntadas. Então, você vê o seguinte, os dados de desmatamento são de 2021 e do governo Bolsonaro. Né? Não sei se você percebeu isso, né? Então, assim, completamente inócuo mesmo, porque a situação do desmatamento, primeiro, melhorou, né? Segundo, né, ele está fazendo elogios, fez elogios ontem ao Bolsonaro. Bom, o bolsonarismo é o que defende desmatamento. Então, você vê que é uma coisa um pouco sem eixo, né? De que talvez o MAGA, e principalmente o Marco Rubio muito ligado ao MAGA, e ele faz essa relação entre a extrema-direita latino-americana e o Departamento de Estado, e o Trump parece que ele queria um pouco mexer com Cuba, mas não pode, porque ele não consegue enfrentar mais um conflito internacional armado nesse momento, pelo menos enquanto não resolveu o problema com o Irã. Então, o Brasil vira um possível alvo, talvez a Colômbia também, né? Mas são sinais de um governo desorganizado, tentando fazer uma agenda desorganizada de extrema-direita, muito mais ideológica do que política, rompendo com as tradições, vamos dizer, de melhor políticas que existiam no próprio Departamento de Estado. Leonardo, e como é que você está vendo a polarização? Existe de que forma que pode identificar melhor a polarização que existe no Brasil? É uma questão moral, é uma questão ideológica, é uma questão de, como alguém colocou recentemente, dos distributivistas e não distributivistas.
Como é que você vê essa parafernália? Olha, algumas pessoas dizem o seguinte, né, até eu estou em Lisboa, voltando para o Brasil amanhã, eu saí da reunião da Associação de Estudos Latino-Americanos, que teve aqui na Europa, e uma das mesas interessantes sobre polarização, eles falaram o seguinte, bom, claramente você tem um processo no qual, primeiro, uma radicalização e uma polarização por parte da extrema-direita no Brasil, né, ela começa em 2015, talvez, ou até antes, e depois vai até a eleição do Bolsonaro, ou depois, né? Em segundo lugar, você tem a esquerda responde, mais tardiamente. A polarização do campo de esquerda ela é posterior, né? Quais são as evidências que a gente tem disso? Se a gente olha o próprio índice de aprovação da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, 2016, claramente tinham muitas pessoas de esquerda que não estavam apoiando. Esse apoio automático que a gente vê hoje, esquerda e direita, né? O Bolsonaro nunca caiu muito abaixo de 30, o Lula também não cai abaixo disso, isso não existia, né? A própria esquerda era crítica em 2015, 2016 ao governo Dilma, né? Mas isso passa, né? A esquerda também entra nesse campo da polarização. Ao longo do governo Bolsonaro, essa polarização que era mais política, ligada a algumas agendas, ela vira uma polarização moral também, né? E, assim, é interessante, nós, na UFMG, no Instituto da Democracia, fizemos essas diversas pesquisas no chamado Cara da Democracia, e o que o Cara da Democracia mostrou em relação à esquerda e direita é que, em 2018, você ainda tinha uma maioria de brasileiros, quando você perguntava se você é de esquerda ou de direita, ele respondia, não sei. Essas pessoas, uma grande parte delas, foi para o campo da direita ao longo do governo Bolsonaro. A gente diz que o Bolsonaro foi, vamos dizer, um atalho cognitivo, né? Ele falava assim, mas você é contra o aborto, você é contra casamento de pessoas do mesmo sexo, você é contra casais gays adotarem criança, então você é de direita. O Bolsonaro fez esse discurso ao longo do governo dele, e esse discurso pegou e a polarização virou uma polarização. Tanto que a gente vê, né, a gente tem duas discussões aí, né? Uma, a própria Laura Carvalho, na Folha de São Paulo, escreveu um artigo sobre por que os dados econômicos positivos do governo não melhoram a avaliação do presidente, né? Você pode dar uma explicação econômica. Mas você tem uma segunda explicação, que é a agenda econômica não é a agenda principal, não será a agenda principal dessa eleição, ou não é a agenda principal dos brasileiros nos últimos anos. É a agenda geral. É curioso então, isso, né? Eu lembro... Fala. É curioso isso. Nos Estados Unidos, quando começou o fenômeno aí do segundo governo da eleição do Trump, muita gente atribuindo a inflação, isso e aquilo, mas todo o discurso dele é a América grande, é a expulsão dos imigrantes. Era uma pauta que estava completamente dentro dos padrões da ultradireita, né? Mas, no entanto, fazem algumas pesquisas, não, isso aí pode estar ligado à inflação, pode estar ligado à piora na percepção de vida, aí, de condição de vida, né? Mas de que maneira que a ciência política separa essas duas coisas aí, Leonardo? Eu não sei se ela separa. Eu acho que a ciência política ela teve, vamos dizer, um viés mais economicista, especialmente ciência política norte-americana, durante a maior parte do pós-guerra. Bom, uma parte grande dos cientistas políticos norte-americanos diz o seguinte: olha, a pessoa que ela é próspera, bem educada, ela vai tender sempre ao centro. É no centro que se colocam as pessoas, vamos dizer, com maior sofisticação política e com melhor qualidade de vida, níveis superiores de educação, etc. Hoje a gente vê que essa não é uma teoria que funciona mais tão bem, né? Em primeiro lugar, né, a gente viu isso no Brasil durante a eleição do Bolsonaro e o começo do governo dele, né? Pessoas com alto nível educacional e alta renda apoiaram o Bolsonaro e votaram no Bolsonaro nas eleições de 2018, né? Então, você não tem mais
essa visão de que o eleitorado muito educado de alta renda tende ao centro. Eu acho que essa é a primeira questão que a ciência política colocou durante muito tempo, que hoje ela está um pouco em questionamento, né? Nisso aí até vale a pena apontar, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, né? Assim, os dois estados concentram a elite econômica, financeira dos Estados Unidos e Califórnia e Nova York são estados fortemente democratas. Mas no Brasil isso não é verdade em relação ao estado de São Paulo, não é verdade em relação a outros estados mais próximos, né? Apesar de que o estado de São Paulo votou no Lula em 2022, né? Então, nós temos aí essa primeira questão. A questão econômica não é mais tão influente quanto ela era. Segundo, tem essa questão moral, né? Nós vivemos um momento de forte polarização moral. Nós temos uma extrema-direita mundial, não brasileira, mundial, que hoje defende alguns valores morais, né? Então, a gente vê isso no governo Trump, você vê o Trump em si, mas o Bolsonaro também, não são, a princípio, eles não são, a princípio, pessoas que, no seu modo de vida, são, vamos dizer, moralmente conservadores. Muitos casamentos, muitos filhos, diversos casamentos. Não é o ideal de família da extrema-direita, mas eles defendem essa agenda, né? Agenda anti-aborto, agenda anti uma série de questões morais, né? Então, qual que é o peso dessa agenda? A gente não sabe exatamente, mas essa agenda tem um peso crescente. Então, algo que tem sido mencionado aí, essa questão das relações afetivas, que é o mesmo que une uma torcida organizada aí. De que maneira que se junta, à medida em que pega um público tão diverso, assim, não é aquele público da pauta moral que eles não atendem, o público que é anticorrupção que eles não atendem, e mesmo assim cria-se o laço. Seria, digamos, aquele processo dele ser um homem comum, e sendo um homem comum, ele não provoca sentimentos de inferioridade no seu seguidor? O que seria essa relação afetiva, Leonardo? Não, olha, eu acho que o Bolsonaro é muitas coisas, mas, assim, isso eu, inclusive, tenho um capítulo no meu último livro, chamado O Golpe Bateu na Trave, até discuti ele aqui no GGN com a Lourdes. Eu tenho um capítulo sobre Bolsonaro. Nesse capítulo sobre Bolsonaro, uma das coisas que eu mostro é o seguinte: tem uma identidade com aquilo que o bolsonarismo representa, né? Uma autenticidade, né? O Bolsonaro que anda com camisa falsificada do Palmeiras, que come frango sentado na rua e suja de farofa. Esse Bolsonaro que tem esses hábitos, ele seria, vamos dizer, um representante do homem comum. Muito diferente do Trump, né? O Trump não tem nada de homem comum. Mas ainda assim, quando você vê aquele trabalhador desempregado, ou que foi trabalhador desempregado na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, ele fala o seguinte: essa pessoa, ele é um bilionário, mas ele me representa, né? Então você tem uma mudança na própria ideia aí de representação. Por que o Trump, que é um bilionário, representa essa pessoa? Porque ele, na verdade, é um outsider, porque ele, na verdade, é contra o sistema, ele quer quebrar o sistema. Tudo isso no Trump é muito conversa fiada. No Bolsonaro também, porque, na verdade, o Bolsonaro tinha essas duas coisas. Quando ele fazia esse jogo de cena, o Paulo Guedes representava os principais interesses econômicos do país e sabia muito bem quais esses interesses eram, né? Então, mas você tem essa questão, né? Assim, esses políticos desse tipo já não é mais aquela identidade, vamos dizer que naquela época nossa, nasceu de muitas décadas atrás, identidade de classe. Não tem isso mais, né? Entre o eleitorado, trabalhador. Não, um ponto que chama atenção aí, daí pegando do ponto de vista, digamos,
da economia, da história econômica, é o seguinte: você tem um avanço. Enquanto existia a União Soviética lá, você tinha uma necessidade dos Estados Unidos de criar uma legitimação perante outros países aí para enfrentar, no plano das ideias também, a União Soviética. Quando acaba o Muro de Berlim e vem a ultrafinanciarização, essa ultrafinanciarização ela se dá sem nenhuma outra hipótese de estratégia. Era o poder absoluto, né? Era o poder absoluto. E essa ultrafinanciarização leva, em todos os países dominados por essa ideologia, a uma queda gradativa do papel do Estado, o Estado provedor, do Estado que garante o bem-estar, e daí consegue-se vender a narrativa de que a piora da situação é por excesso de Estado e não por ausência de Estado. Ou seja, o fator ideologia aí acaba tendo um papel muito pesado aí também, né, Leonardo? Não, sim, algumas coisas aqui que eu acho que você mencionou que são muito importantes. Primeiro, o seguinte: é importante perceber que essa desregulamentação financeira que levou a esse capitalismo financeiro global, ela foi feita em parte, né, isso é importante mencionar, especialmente nos Estados Unidos, pelo Partido Democrata, né? Quem desregulamentou o sistema financeiro, que vinha lá desde os anos 30, você não podia ser banco de investimento e banco comercial ao mesmo tempo, tinha essa diferenciação que o Roosevelt fez num ato de 1933, no auge da Grande Depressão. Quem desregulamentou isso? Bill Clinton, né? Então, ao mesmo tempo, você tem toda essa questão da abertura econômica para a China, para o México, o desemprego, né? Então, durante a eleição da Hillary Clinton, sindicatos, quando ainda ela tinha alguma chance, o Trump estava em ascensão, sindicatos na região dos Grandes Lagos chamaram o Obama, chamaram lideranças do Partido Democrata para irem lá conversar com os sindicatos, tentar melhorar o voto na Hillary Clinton, e ninguém ia. Eles falavam: manda o Bernie Sanders. Ele que era o cara lá. Para falar com o sindicato é Bernie Sanders. E não existe essa divisão, né? Então, assim, lugares super tradicionais da classe operária norte-americana, com estados como Michigan, por exemplo, ganhou, né? Ganhou em 16, perdeu em 20 e voltou a ganhar agora em 24, né? Então, você vê o seguinte: não tem essa identidade classe trabalhadora, Partido Democrata, né? A agenda que o Partido Democrata tentou defender como agenda de esquerda, né? E foi uma agenda de integração racial, igualdade de gênero, uma série de coisas, mas que não pega o eleitorado inteiro. Sabe que eu assisti uma conferência do Manuel Castells na semana passada, e o Manuel Castells falou assim: em 80% dos discursos que a Kamala Harris fez, ela falou de igualdade de gênero, mas 61% das mulheres sem curso superior nos Estados Unidos votaram no Trump. Então, existe uma divergência, vamos dizer, um certo abismo aí, entre um certo discurso que a esquerda inventou no lugar do discurso econômico e a capacidade que ela tem de atrair setores que ela atraiu historicamente ao longo do século XX. Né? Então, esse, vamos dizer, é um problema central, né? E isso tem a ver, evidentemente, com o fato que a desigualdade aumentou nos Estados Unidos, desemprego, os bons empregos da chamada classe trabalhadora especializada deixaram de existir, e os americanos não estão muito satisfeitos com isso. Culpam o Partido Democrata, com uma certa razão, né? Então, essa eu acho que é a primeira questão. Agora, a segunda questão é isso, né? Estado, né? Então, você vê, né, muita gente fala: mas o que acontece com o Flávio Bolsonaro? Você mostra que o cara financiou, o banqueiro lá, o Vorcaro financiou um filme, provavelmente muito mais que um filme não custa tanto dinheiro assim, ainda mais se você
com o dinheiro do banqueiro, o dinheiro da prefeitura de São Paulo. Não dá para imaginar que o filme é tão caro, sei lá o que é que aconteceu, né? Vamos investigar aí, vamos esperar que a Polícia Federal investigue. Mas, ainda assim, você vê que certos setores no mundo de opinião. A Faria Lima se aproxima do Lula por causa das relações do Vorcaro com o Master, não. A discussão anticorrupção, que supostamente é forte no bolsonarismo, muda por causa do Vorcaro e das relações dele com o Centrão e pessoas como Ciro Nogueira, que foi Casa Civil do governo Bolsonaro, também não. Então, você tem uma coisa aí diferente, né? E essa coisa diferente está se manifestando na política nessa eleição, e vai se manifestar nessa eleição. Agora, o fato também da social-democracia ter se sujeitado, digamos, a esse ultraliberalismo e ter perdido as suas principais características, matou a alternativa que você tinha aí para esse jogo da ultradireita, né, Leonardo? Eu lembro quando terminou o governo Lula, o segundo governo Lula, que foi um sucesso ali, inclusive com as conferências nacionais e tudo, que o Lula foi convidado aí na Espanha, na própria Inglaterra, para tentar reativar, mostrar como que ele conseguiu manter o espírito da social-democracia. Mas quando você vê na própria Alemanha, a Inglaterra, o Reino Unido, com o Partido Trabalhista, a França e tudo, houve uma diluição completa dessa linha de pensamento que poderia ser um contraponto também, né? Bom, mais uma vez, né, vale a pena a gente pensar essa questão. O que é esse capitalismo financeiro global que surgiu nos anos 90 e que a gente não sabe exatamente se chegou ao fim a hegemonia dele. Provavelmente não chegou ao fim a hegemonia dele, mas ele defende isso. Menos Estado, menos gastos sociais, menos impostos. A gente sabe que isso aumenta a desigualdade em muitos países. A Europa ficou espremida entre uma adesão das suas elites ao capitalismo financeiro global e uma certa concepção de social-democracia, mas que, na verdade, não consegue estabilizar a Europa. Os três principais governantes da Europa são todos os três centristas e são todos os três altamente impopulares, né? O Merz, o Starmer e o Macron, né? Não conseguem governar, não conseguem ganhar eleições. Macron praticamente não tem governado nesse ano e meio que ele perdeu as eleições legislativas na França. O Merz, quando ele assumiu, ele já não era mais, a aliança dele não era a que tinha intenção de voto na opinião pública, é a extrema-direita na Alemanha, que tem a maior intenção de voto, e tem esse partido de direita em ascensão na Inglaterra, né? Então, na verdade, assim, não, isso tem a ver só com social-democracia? Não, tem a ver com uma crise europeia muito mais ampla. A Europa, hoje, ela é significativamente mais pobre que os Estados Unidos, significativamente mais pobre que a China, consegue coordenar ações políticas, porque, na verdade, a Europa não conseguiu se tornar um Estado federal, né? Você vê, o Orbán conseguiu vetar por quase um ano a ajuda econômica para a Ucrânia, né? Então, na verdade, esse sistema de vetos de pequenos estados, essa federação de mais de 20 estados que a Europa ela não tem uma capacidade de ação, né? Então, a Europa hoje ela está num impasse econômico-político que faz com que ela não possa ser não tenha capacidade de ser alternativa ao que está aí por parte dos Estados Unidos, o capitalismo financeiro globalizado, né? E daí a gente vê o dilema chinês, né? A China surge como a grande alternativa, um país que tenta fazer a colaboração econômica com outros países, Rota da Seda e tudo. E, ao mesmo tempo,
tenta montar um sistema multilateral horizontal, o que é impossível, dada a diferença de tamanho dela e de outros países, e, ao mesmo tempo, a invasão de produtos chineses aí provoca um desastre aí nas economias, mesmo nas economias mais avançadas, né? E como é que você acha que a China nessa nova conformação geopolítica mundial, o papel da China, como é que vai se consolidar? Olha, a China tem um papel, assim, silenciosamente, a China tem um papel muito importante no mundo. Por exemplo, um artigo que circulou muito pouco, mas super interessante, que a Bloomberg fez, ela mostra o seguinte: quem segurou o colapso do mercado internacional de petróleo ao longo desses últimos 3 meses foi a China. Muito silenciosamente, a China aumentou as importações dela de petróleo, especialmente do Irã, desde o final do ano passado, e também, muito silenciosamente, ela diminuiu o seu consumo de petróleo em alguns milhões de barris que estavam faltando no mercado internacional desde o início da guerra. Ela não anuncia isso, mas ela tem muito mais capacidade, enquanto o Trump fala, se vocês quiserem petróleo, vem comprar aqui. Ele fala isso um dia, no outro dia ele fala, a Europa que está precisando de petróleo, nós não importamos petróleo, deixa a Europa resolver o problema dela. Ele fala muito, mas, na verdade, a gestão de qualidade do mercado internacional de petróleo tem sido feita pela China nos últimos 90 dias, sem grandes, vamos dizer, pretensões de se arvorar nisso, mas é ela que tem feito. Hoje também saiu um artigo, agora nessa revista muito importante, a Foreign Affairs, sobre as mudanças políticas no Irã e a China, e a relação entre China e o Irã parece terem se tornado relações muito sólidas, e a China parece que, com o desastre todo da intervenção da guerra, né, da tentativa de intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio, a China deve conseguir uma hegemonia maior lá, né, já que tudo aqui, todos os principais objetivos dos Estados Unidos ali não foram alcançados, pelo contrário, só conseguiu piorar a situação de uma região já em situação muito ruim, né? Mas é Então, você curioso vê... isso. Pode falar. Vai lá. Não, é curioso que um país que dominou durante um século aí, foi hegemônico mundialmente, de repente desmonta o multilateralismo e não tem uma estratégia de dominação, não tem uma estratégia de hegemonia, vai perdendo. É inacreditável. As instituições internamente não conseguem segurar os arrobos aí dos ditadores internos aí, uma Suprema Corte, a separação entre os poderes, toda a base da democracia americana vai indo por água abaixo. O financiamento da pesquisa, que sempre foi uma das marcas dos Estados Unidos, hoje se concentra exclusivamente na questão bélica aí. Ou seja, essa decadência, esse negócio da marcha da insensatez aí é inerente aí às grandes potências, como foi com a Inglaterra lá atrás, como foi com Roma lá atrás, Leonardo? Olha, Narciso, difícil dizer, mas certamente é o seguinte: o Trump já é um indicador, né, da Sim. decadência americana, né, em diferentes sentidos. Primeiro, ele fez campanha dizendo isso, não, né, a gente precisa tornar os Estados Unidos forte outra vez, né, e isso, de fato, vai o eleitorado norte-americano. O problema é que ele não sabe como fazer, né? Então, ele teve um episódio aí semi-exitoso na Venezuela, de fato, né, conseguiu retirar o Maduro de lá, provavelmente com muita colaboração interna, né? Difícil acreditar que, se não tivesse colaboração interna, ele teria conseguido isso. Mas, fora isso, os conflitos nos quais ele entrou, ele não foi capaz de solucionar. Ele não é capaz de solucionar a guerra Ucrânia Rússia, que ele falou que ia solucionar em um dia, né? Ele só precisava de 24 horas. Essa suposta organização que ele criou para reconstruir Gaza não funciona, mesmo porque absurda o próprio desenho dela, né, com ele acima de países, numa liderança vitalícia, né? E agora ele se meteu ali no Irã
e também não vai conseguir uma solução boa. Se ele conseguir, com muito esforço, voltar ao status quo ex ante, ele conseguiu muita coisa. Então, de fato, né, existe um mundo no qual os Estados Unidos não consegue ter a hegemonia que ele gostaria de ter, nem quando ele tenta militarmente. Ele ainda tem forças armadas, são os mais fortes do mundo, mas ele não consegue. Ele não consegue prevalecer nos conflitos que ele entra, ele tenta algum tipo de solução armada, né? Nas outras questões, igualmente, né? Assim, né? Ele não conseguiu impor sanções à China, ele não conseguiu impor sanções à maior parte dos outros países, com exceção da Europa, mais uma vez, indicando a própria fraqueza da Europa, né? A Europa negociou as sanções muito pior que o Brasil, né? Sim. O Brasil saiu muito melhor do que a Europa nas negociações econômicas. Então, assim, tudo indica que é um governo de fim de hegemonia, né? A hegemonia americana está, de fato, no fim, ninguém sabe exatamente o que vai surgir depois do final dessa hegemonia, mas o fato é que, mesmo tentando ter um governo que mudou completamente o padrão do pós-guerra, seja em relação à OTAN, seja em relação às disputas econômicas ou às disputas comerciais, não parece ser um governo que consegue êxito em nenhuma das suas áreas principais. É isso. Leonardo, obrigado aí por sua participação aí, um bom feriado para você e para sua família, e vamos nos falar mais aí. Isso aí, Nassif. Prazer aí falar com você outra vez. Um grande abraço aí.